paz do Senhor Jesus, amém? Seja bem-vindo nessa manhã de domingo. Você que nos visita, seja bem-vindo, fique à vontade em nosso meio. Estamos vindo de um retiro gracioso, glorioso. Minha voz está até um pouquinho ruim ainda devido ao retiro, mas louva a Deus por você estar aqui conosco nesta manhã. Aproveita esse momento, começa a compartilhar este vídeo, mande para os seus amigos, vizinhos. Vamos ser um missionário através da internet. Aproveita este momento e também dê um like aí e comenta aí no vídeo. Amém? Vamos orar para nós começarmos essa aula? Senhor Deus, Pai, graças te damos mais uma vez por essa oportunidade, Senhor, por estarmos aqui reunidos como família, Senhor. Senhor, gratos somos a Ti, ó Deus, por aquela cruz, aonde o Senhor derramou o Teu sangue por nós, Senhor. Senhor, pela Tua infinita misericórdia, usa mais uma vez essa manhã a Tua serva, Senhor. Senhor, eu não sou nada de mim mesmo, mas tudo eu devo a Ti, Senhor. Senhor, cuida de nós nesta manhã, abra nossa mente, o nosso ouvido, os nossos corações para ouvir a Tua palavra, Senhor. Usa cada jovem esta manhã, Senhor, dê discernimento a eles para a glória do Teu nome. Desde já eu te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Aproveita para pegar a sua revista. O nosso trimestre está super rico. Estamos falando sobre o perigo das tentações. E hoje a lição de número 4, 24 de abril de 2022. Olha o título dessa lição: Desafiando a Deus no deserto. Eu fiquei pensando sobre isso, desafiando a Deus. Se a gente já não deve desafiar a Deus em momento algum, imagina que no deserto. Meu jovem, minha jovem, começa a colocar aí. Deserto é lugar de desafiar a Deus? Quando você está no deserto, o que você quer? O que você pede? O que você clama? A última coisa que nós podemos pensar é desafiar a Deus. Mas será que realmente é assim? Será que realmente nós não desafiamos a Deus no deserto? Então aqui, desafiando a Deus no deserto. Vamos ver o que essa lição traz para nós. O texto principal diz assim: Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Números 14, 29. Cairá o vosso cadáver. A história do julgamento divino do povo de Deus está cravado nas Escrituras. E isso nos serve para nos advertir. Nós precisamos estar atentos ao que a palavra nos diz. Nós precisamos estar ligadinhos, meus jovens. Não perca um segundo desta manhã. Aproveita aí, se você já pegou a sua água, o seu cafezinho, senta e não saia mais da frente da telinha, seja no computador, seja no seu celular, seja na televisão. Vamos estar atentos agora à lição, ela é preciosíssima para nós esta manhã. Aqui as Escrituras nos advertem contra este pecado da murmuração. Será que todos nós sabemos o que é murmuração? O que é murmurar? Começa a colocar aí o que você pensa. No decorrer da lição a gente vai estar respondendo. Mas começa aí colocando o que é murmuração. O que você entende de murmuração. Porque quando a gente fala aqui desafiando a Deus no deserto, é sobre isso que nós vamos falar. A murmuração. O que acontece aqui? Deus ordenou o julgamento sobre o povo de Israel por sua desobediência e sobre a sua incredulidade. Será que tem algo em comum entre esse povo e eu e você? Será que nós somos realmente um povo obediente a Deus? Nós realmente estamos fiéis ali com Ele? Então, Deus julgou o povo. Deus julgou esse povo de Israel pela desobediência. Ele julgou pela murmuração. Um povo que teve
tanta experiência com Deus. Assim como eu e você também temos experiências com Deus. Mas este povo viveu algo sobrenatural. E mesmo assim, eles desafiaram a Deus no meio do deserto. Olha o que diz em Hebreus 4:6. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Os israelitas tiveram a pregação das boas novas. Tinha tudo. Estava tudo certinho para eles, para alcançar a terra prometida, para chegar em Canaã. Tudo conforme Deus tinha planejado para aquele povo. Tirou da escravidão, trouxe, libertou esse povo. E o povo murmurou contra Deus. O povo reclamava da liderança de Moisés e Arão. Olha o que está trazendo para nós. Foram redimidos pelo sangue esse povo. Eles saíram do Egito com uma mão forte, uma mão poderosa. E mesmo assim eles murmuravam. Ele pensa, um povo que cruzou o Mar Vermelho, vendo o faraó lá atrás. E Deus proveu todas essas coisas. Foi um povo muito agraciado por Deus. Foi um povo que viu de perto a graça de Deus, as mãos poderosas de Deus sobre eles. Eles desfrutaram do alimento espiritual. Eles desfrutaram do melhor. Mas mesmo assim, apesar de ter sido redimido, de ter sido alvo da graça divina de Deus, o povo murmurou contra ele. É algo que a gente pensa assim, não tem como, é inexplicável uma situação dessa. Mas você, como você está, o seu relacionamento com Deus? Será que nós somos parecidos com este povo? Nós somos igual a este povo? Ou nós somos pior do que este povo? Eis a questão. Aonde nós estamos ali junto com esse povo? Porque não tem muita diferença. Quanto Deus tem nos abençoado, quanto Deus tem falado conosco, e mesmo assim nós não estamos crentes nele, não estamos confiando, estamos murmurando, estamos de conversinha, mas não estamos buscando a intimidade. Nós estamos endurecendo o coração, assim como esse povo endureceu o coração. Porque esse povo travou o coração. Ele não parou de acreditar em tudo aquilo que Deus fez. Cadê a memória desse povo? Cadê a sua memória nesta manhã? O que tem acontecido com você que você tem se esquecido das grandes coisas que o Senhor já fez na sua vida? Quando passamos alguma prova, achamos assim, não, Deus não esqueceu de mim. Como assim? Mas como estamos na bonança, não. Deus está me abençoando. Mas esquecemos também quando estamos na bonança. Esquecemos que é Ele que está nos abençoando. Independente da situação que eu estou vivendo. Se é na bonança, se é na miséria, se é na dificuldade, se é na dor. Independente, eu não posso esquecer que Ele é o Deus soberano sobre a minha vida, sobre a sua vida. Nós temos que estar cientes disso, que independente de como eu estou vivendo, se está no alto, se está no baixo, mas Ele é o Senhor da minha vida. Ele é soberano sobre a minha vida. Ele é o provedor de todas as coisas. Desde a parte física, da minha parte emocional, da minha parte financeira. Ele é o meu provedor. Esse povo, ele se rebelou contra Deus. Ele desconsiderou tudo aquilo que Deus tinha feito, tudo que Deus planejou, tudo que Deus mostrou para eles. Eles simplesmente pararam, ignoraram, não lembraram. Memória fraca. Esqueceram de como Deus levantou esse povo, esses escravos. Levantou, tirou da escravidão. Deus estava tratando com o seu povo. Deus tinha o melhor para este povo.
Quando nós paramos de obedecer, aí vem a desobediência a Deus. E se nós não estamos obedecendo, nós estamos desobedecendo automaticamente, não tem meio termo ali. E isso entristece o Espírito Santo de Deus. E isso traz um certo distanciamento entre eu e Cristo. Eu me distancio de Cristo. E esse povo passando no deserto, o caminho que Deus colocou para passar ali. O deserto era apenas um caminho para este povo. Eles não iam viver ali, eles iam passar. Mas ali mesmo, eles desafiaram a Deus. E nós desafiamos todos os dias. Quando algo não sai do jeito que a gente quer, nós começamos a desafiar, a murmurar. Precisamos, jovens, tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, daquilo que vem na nossa mente, do que entra no nosso coração, para que a gente não venha endurecer o nosso coração. Precisamos estar atentos no que diz a palavra. Hebreus 3:12 diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Cuidado, irmãos, com o coração. Nosso coração é enganoso. E ele pode nos apartar desse Deus vivo. Considerando o fracasso de Israel no deserto, temos que os crentes em Cristo, essa exortação aqui de Hebreus 3:12 é para nós. Porque nós temos que tomar cuidado, muito cuidado com o nosso coração. Porque o tempo todo nós nos enganamos. Nós olhamos para outro alvo sem ser a cruz. Nós precisamos estar focados no reino. Nós precisamos entender que a guerra que vamos lutar não é nessa terra. Que as batalhas que vêm, elas são espirituais. E eu não resolvo com as minhas mãos. As batalhas dessa guerra a gente resolve com as mãos. Mas as batalhas espirituais não, é no joelho. Precisamos dobrar os nossos joelhos. Juventude, desperta. As batalhas que você tem vivido emocionalmente, espiritualmente, você irá vencer de joelhos. Dobre os seus joelhos. Ore, clame a Deus. Enquanto você não tiver resposta, não saia dali. Procure a Deus todos os dias. Nós entramos em oração. Se Deus nos fica caladinho, não responde nada para a gente levanta e fala, mas eu orei. Eu orei 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, Deus não falou comigo. Não desista. Não pare. Continue lutando ali. Vá no outro dia, ore mais. No outro, continue orando. Deus nos responde até em silêncio. E eu tenho experiência, prova viva disso. E sei que muitos de vocês que me ouvem já viveram experiências tremendas com Deus. Procure viver a sua experiência com Deus. Procure entender esse Deus aqui, ó, que levou este povo para o deserto. Esse Deus de promessa, esse Deus de vida, esse Deus que cura, esse Deus que liberta, que tira um povo escravo para ser livre. Esse Deus que mandou o Filho Jesus para a cruz, por mim e por você. É isso que nós precisamos estar fitos, olhos acesos, atentos a isso. Não olhar para as coisas daqui dessa terra. É muito mais alto. É muito mais além do que os nossos olhos possam ver. Precisamos orar e pedir a Deus, Senhor, abra os meus olhos espirituais para que eu possa ver essa batalha que está acontecendo ao meu redor. Porque eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque tanta gente chateada comigo, porque eu não sou bem visto aqui. Peça a Deus para te mostrar, para clarear a sua mente, para que você possa ver com esses olhos. Fiquem atentos. O crente, por sua falta de fé, ele deixa de levar a sério as coisas de Deus. Quando nós não estamos firmes ali, crendo que Deus vai fazer, o nosso barco afunda. Começa a entrar água e a gente vai naufragar. Mas se a gente tiver fé e crer que Cristo está dentro do barco conosco, a realidade é outra.
Quando a gente passa a olhar mais a realidade do mundo, a situação do mundo, nós esquecemos de Cristo. Jovens, vocês têm olhado para onde? Para onde tem sido o seu foco? Passe a olhar para a cruz. Esqueça o mundo. Esqueça os problemas que tem. Veja os seus problemas com os olhos espirituais. Se agarre a Cristo, viva em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Por causa da aparência enganosa do pecado, nós vamos nos aproximando dele, porque ele vem com uma aparência suave, né? Nós somos tentados o tempo todo, mas é algo tranquilo, não vou cair. A nossa revista traz o perigo da tentação. As tentações, elas vão vir. E esse é o perigo, nós precisamos ter cuidado com isso. Precisamos estar atento a isso. Não andar assim com o pecado. Precisamos fugir da tentação. Porque se a gente cai, aí nós pecamos. Aí nós estamos já participando. O nosso corpo já está caído para o pecado. Mas nós precisamos estar firmes, crentes em Cristo Jesus, para que Ele nos livra deste mal, nos livra de cair em tentação. Precisamos orar sim para que Deus nos livre de cair em tentação. Por causa da dureza do nosso coração, nós rejeitamos a palavra do Espírito Santo. Nós rejeitamos a presença de Cristo. Quantos de nós estamos vindo, entrando nos cultos, saindo da mesma forma? Estamos entrando como se nada tivesse acontecendo. Olha o que diz o resumo da lição. A tentação da murmuração contra Deus fez os israelitas perderem uma geração inteira no deserto. A tentação da murmuração. Se você se sente tentada a murmurar, não caia. Porque a tentação da murmuração fez esse povo todo, essa geração toda inteira se perder no deserto. Pensa, que situação é essa? Os israelitas, eles foram alvo da graça de Deus e eles perderam. Eles foram libertos da escravidão, foram divinamente sustentados. Olha que situação. Tiveram íntima comunhão com Cristo, mas mesmo assim, a despeito dessas bênçãos espirituais, eles deixaram de agradar a Deus. O que você tem feito nesses dias? O que você tem feito nesta manhã? O que você tem feito que não tem agradado a Deus? Que tem deixado de agradar a Deus? Que tem deixado de servir da maneira que você deve servir? Começa a buscar no seu íntimo. Será que você tem caído em alguma tentação? Você não tem conseguido resistir à tentação? Se as tentações têm sido muitas em sua vida, procure ajuda. Não fique só, meu jovem, não, minha jovem. Não fique só. Você está amparado pela igreja, nós somos igreja. Procure seus pastores, procure a liderança. Você precisa de ajuda. Não fique sozinho nessa luta. Nós, como corpo, podemos te ajudar. Para isso que serve a igreja. Nós podemos ajudar uns aos outros. Então não fique assim. Não conte os seus problemas para quem não vai te ajudar. Vá direto aos seus pastores, vá direto à sua liderança. Mas não fique comentando aqui com pessoas que não vão te ajudar em nada. Faça o correto. Busque a ajuda correta. Dobre seus joelhos. Busque o Senhor em oração. Nós precisamos estar ligados em Cristo. Nós precisamos estar vigilantes em Jesus. Eu quero ler em 1 Coríntios também, 10:5, que diz assim. 1 Coríntios 10:5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque Deus não agradou deles. Não agradou de tanto que eles murmuraram. Não agradou da forma que eles iam até Moisés e Arão, que foram liderados, foi liderança. Foi liderados por Deus, foi Deus que permitiu a liderança de Moisés e Arão.
Cuidado como você vem contra as suas lideranças. Cuidado que você tem falado do pastor. Cuidado com os pastores da igreja. Você que nos visita, que é de outra denominação. Cuidado com o que você tem falado sobre o seu pastor. Ele só está ali porque Deus permitiu. Deus permite todas as nossas lideranças, sejam ela qual for. Então ali não é problema mais seu. É da sua liderança, do seu pastor com Deus. O que você pode fazer, tem algo? Claro que sim. Você pode orar. Você pode orar pela sua liderança, você pode orar pelos seus pastores. E esse povo aqui, eles murmuraram contra Moisés. E Deus entendeu que essa murmuração contra Moisés era um pecado diretamente ligado a Deus. Olha o perigo de murmurarmos. Cuidado com a boca. Cuidado com o que nós temos ouvido e temos passado para frente. É muito perigoso isso. Esse povo deixou de entrar na terra prometida. Esse povo morreu aonde não era para morrer. Era apenas um caminho, era apenas uma passagem, só iria passar pelo deserto. Mas eles morreram ali, uma geração inteira, porque não soube obedecer, porque eles murmuraram. Que Deus, nesta manhã, tenha misericórdia de mim e de você. Porque quando isso acontece, só a graça de Deus, só Deus para ter misericórdia de nós e nos guardar e nos livrar de todo esse mal. Esse povo, eles pararam. Quando eu estava lendo essa revista, essa lição, eu fiquei pensando, mas um povo com tanta experiência. Aí eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque quantas experiências nós temos também. Como nós temos vivido tão íntimo e de repente algo acontece que nós esquecemos da graça de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia nesta manhã de nós. Que possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos para a gente alcançar o céu. Para que o céu seja o nosso alvo principal. Deus não tolerou a idolatria, nem a imoralidade, não tolerou o pecado desse povo. E Ele não vai tolerar também, nem de mim, nem de você. Ele destruiu esse povo. E eu fico pensando, qual é a nossa diferença? Nós falamos isso logo no início. Qual a diferença entre esse povo e nós? Será que nós somos piores do que ele? É bem provável que nós somos bem piores do que esse povo. E Deus ainda está usando da sua infinita misericórdia conosco. Aproveite essa graça que o Senhor tem estendido sobre nós. Não se aparte de Deus. Busque a Ele cada vez mais. No texto bíblico que está em Números 13, de 25 a 33, olha o que nos diz. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Esse povo que foi aqui espiar a terra, Moisés e Arão separaram o melhor do que tinham. Separaram 12 homens. 12 homens que tinham um bom relacionamento entre suas tribos. Homens que tinham influência sobre eles. Homens de peso. Eram príncipes entre o seu povo. Não foram qualquer pessoa. Foram pessoas escolhidas a dedo para ir lá espiar. Olha o que Deus estava fazendo com eles. Olha a oportunidade que Deus estava dando para esses 12 espias. Olha a oportunidade que você tem. E caminhavam, 26, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tomando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram o fruto da terra. Eu fiquei pensando nesse versículo, todo mundo parado só para ouvir o que eles viram lá. Imagina, já estava a maior expectativa de quando eles voltassem
para poder saber o que tinha nessa terra, porque essa era a terra prometida. Era a terra que Deus falou, essa terra é de vocês. Deus já tinha falado que a terra era do seu povo. Olha a oportunidade que eles tiveram. E mais, eles trouxeram do fruto da terra. E esse fruto foi... Aí, quando você olha lá em Números, você vê que no início de Números 13 fala sobre o fruto, fala o que eles viram. E ali fala que um cacho de uva, era a época de uva ali naquela época, naquele tempo. E um cacho precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. Gente, pensa, romãs, figos que tinham naquela terra. Era a terra que Deus estava ali conservando para seu povo. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Ponto. Olha o que tinha naquela terra. Já falaram que Deus tinha preparado para aquele povo. Ela mana leite e mel, e este é o fruto, aquela uva... Aquele cacho enorme de uva. Pensa, para que 2 homens possam carregar. Imagina, começa a pensar, porque não eram homens comuns. Eram os príncipes daquelas tribos. Homens fortes. Pensa nisso, carregando um cacho de uva. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Opa! Aqui a gente já começa a perceber que os olhos já começaram a mudar o foco. Eu já parei de pensar naquilo, na terra boa, que mana leite e mel, e já estou olhando para o problema. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ele, contra aquela terra. Ponto. O que Caleb fala aqui é a fidelidade que ele tinha com Deus. Se Deus falou que a terra era nossa, acabou, meu povo. Nós vamos entrar ali e Deus vai prover. Se Deus preparou essa terra, a terra é nossa. Agora, se tem obstáculos, se não tem, se vai ter dificuldade, se não vai ter, aí é Deus que vai estar tratando, vai estar resolvendo. Agora, aqueles outros 10 começaram a pensar ali em algo que não era para pensar, em algo que não era problema deles. Vamos continuar o texto. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aqueles que eram príncipes estavam se igualando a insetos. Pensa, como o medo, ele nos congela. Como que o medo, ele nos paralisa. Eles não tinham que ter medo do povo, se era grande, se era baixo, se era forte. Não, isso não era com eles. Deus já tinha prometido a terra. A terra era deles. Quando Caleb expressa a obediência a Deus, porque eles só tinham que obedecer. Eles foram lá, era para olhar, observar, ver o que tinha. Ok, chegar lá, era um povo ali, esses 12 espias eram pessoas de peso. Eles precisavam passar ali para eles, tranquilidade, força, fé. Pensa, meu povo, se Deus nos tirou da mão de Faraó, abriu um mar vermelho para a gente passar, o que vai ser a gente entrar nessa terra?
Não será nada perante esse Deus poderoso que fez tudo isso com a gente. Mas não, eles esqueceram completamente o que Deus tinha feito por eles. Eles esqueceram da soberania, do poder, da graça de Deus. Eles esqueceram da fidelidade de Deus. Eles esqueceram de confiar em Deus. Acabou. O medo tomou conta deles. Eles já falam que não tem como entrar ali, não tem como lutar contra esses homens. Eles esqueceram da soberania de Deus. De tudo que Deus tinha feito, tudo que Deus tinha preparado, tudo que Deus tinha cuidado. Deus estava preparando essa terra para receber esse povo. Eles simplesmente esqueceram. Eles olharam para o problema e esqueceram de Deus. E hoje, nesta manhã, eu te convido, meu jovem, minha jovem, você que nos escuta, pare de olhar para o seu problema. Não veja o tamanho do seu problema, veja o tamanho do seu Deus. Creia que Ele pode resolver todos os seus problemas, independente de qual for. Independente se é pequenininho, se é grande. Aquele povo tinha vivido grandes experiências com Deus. Assim como eu e você também temos vivido grandes experiências. Quais têm sido as suas experiências com Deus? O que você tem feito com as experiências? Você tem guardado? Você tem usado na hora que é para usar? Você tem evangelizado através das suas experiências? Nós não temos experiência para serem guardadas. Nós temos experiências com Deus para serem vividas e para a gente compartilhar, para fortalecer a fé de alguém. Era hora deles agora chegarem ali para fortalecer a fé daquele povo. Falar, não duvidem que nós vamos vencer. Vamos para frente. Assim como Deus falar com Moisés e Arão, nós vamos fazer e vamos obedecer. Mas dos 12, apenas 2, Caleb e Josué. Esses pararam tudo. E falaram assim, não. Ou nós vamos com eles ou nós vamos com Deus. Muitos de nós vivemos esses conflitos. Eu vou estar enturmado ou eu vou estar com Deus? Eu vou fazer parte da patotinha ou vou estar com Deus? Eu vou escolher ser o social? Eu vou escolher ser aquele que chama atenção no grupo ou vou escolher estar com Deus? São escolhas. Nós precisamos fazer essas escolhas. Nós precisamos estar firmados em Cristo. Essas coisas aqui vão passar, mas estar em Cristo é eternidade. Não podemos abrir mão da eternidade por algumas coisas aqui nessa terra. Por ser o melhor entrosado, por ser a moça que mais chama atenção, o rapaz que mais chama atenção das moças. Não é isso, não é nem para isso que nós viemos. Pensa agora no que você tem dado prioridades. Se você tem focado em Cristo, ou se você tem focado nas coisas dessa terra. Para onde tem ido os seus olhos? Para onde você está se desviando, caindo em tentação, deixando ser tentado, abrindo brechas para ser tentado? Olha o que diz aí no tópico 1. Desprezando a presença de Deus na caminhada, as águas amargas em Mara. Quando eu vejo esse texto das águas amargas em Mara, eu fico pensando, era um povo escravo, bebia da água do rio Nilo, que não era nada saudável, provavelmente não era uma água com esse paladar todo, para eles reclamarem de uma água amarga. Eles eram livres agora. Quando escravos, não podiam nem reclamar daquela água que bebiam do rio Nilo. E agora eles me reclamam das águas amargas. Sabendo que nós temos um Deus que pode curar essas águas, como assim usou Moisés quando lançou ali aquele graveto e curou aquelas águas. Ele não pode curar um coração duro, não pode curar um coração tão cheio de amargura. Aquele lenho que ele joga dentro da água, que Deus manda Moisés, joga esse lenho aqui dentro da água. Aquilo ali foi um ato de fé. Tenha um ato de fé esta manhã.
que Deus pode te curar, pode te libertar, pode cuidar de você. Para de viver aí entre as trevas e viva na luz. Saia dessa escuridão. Permita tocar em Cristo. Este povo, ele viveu tudo isso. Um povo rebelde, um povo escravo, mas que começou a exigir coisas de Moisés. Começou a murmurar contra Moisés. Houve uma rebelião contra Moisés. Olha, o que nós estamos fazendo? Qual tem sido a nossa diferença? Qual tem sido, aonde tem ficado a nossa fé? Aonde nós estamos fincando a nossa fé? A nossa fé está rasa? Eu tenho certeza, não tenho? Deus aqui está trabalhando, fortalecendo a fé, mas poucos são os que se fortalecem. Meu jovem, eu te convido esta manhã para fortalecer a sua fé. Busque ter uma fé firmada em Cristo. Mesmo naquilo que você não vê, mas tenha fé que Deus vai fazer. Acredita que você serve um Deus poderoso, que pode todas as coisas. E o que é as águas amargas em Mara? Não era nada para Deus e Deus provou isso. Nesse lenho que Moisés joga, Deus prova isso, que não é nada. E mesmo eles provando disso, eles voltam a murmurar. Olha o subtópico 2, que diz assim: o envio do maná. Mais uma vez o povo murmura. O que é mais fácil? A gente buscar a Deus em oração, clamar a Ele para que resolva, ou a gente começar com uma conversinha aqui, uma conversinha ali, murmurando aqui, murmurando ali. O que é mais fácil? É mais fácil a gente ir na conversinha, não é? É mais fácil a gente soltar o veneno, não é? Do que a gente se prostrar, falar com Deus: Senhor, resolva essa situação. Senhor, se o Senhor abriu esse mar para que possamos passar, o que é essa minha situação perante isso? Não é nada, Senhor. As nossas memórias estão fracas, assim como deste povo. Esse povo estava com a memória reduzida. Eles tinham esquecido de tudo que Deus tinha feito e estava fazendo. E nós, assim como este povo, esquecemos do que Deus tem feito. Quantos livramentos! Deus nos coloca em umas situações que a gente fala: gente, que prova é essa? Ele pode estar nos livrando, mas nós não queremos ver. Por isso que eu falo que nós precisamos orar para que Deus abra os nossos olhos espirituais, para que possamos ver isso com outros olhos. É um outro nível, é uma outra batalha, não é aqui. É uma outra. Pensa assim: eu não posso olhar aqui, aqui eu quero fazer isso, a minha carne quer isso, não. Mas eu tenho que olhar com esses olhos aqui, de cima, do alto, do céu. Eu tenho que olhar focada em Cristo. Eu tenho que pensar de agir como Cristo. Se eu fizer isso, é assim que Cristo iria fazer? Se eu deixar essa pessoa de lado, eu não vou me machucar mais, mas era assim que Cristo iria agir. Porque quando nós falamos que nós precisamos ser como Cristo, é nisso. É viver como Ele. É sentir a dor do outro, não passar pela dor, escorrer uma lágrimazinha, enxugar e continuar vivendo como se nada. Não, é viver ali, orando pelo problema do outro, chorando com ele, passando madrugadas orando com ele. Mesmo que seja dentro do seu quarto, em silêncio ali com Cristo. Mas nós precisamos. Nós estamos esquecendo daquilo que Deus tem feito. Nós somos um povo ingrato. Nós somos um povo ingrato. Nós somos um povo que vive desobedecendo. Aqui no envio do maná, pensa, experimentaram do melhor de Deus. E mesmo assim, devido a toda essa desobediência, o que aconteceu?
o bicho e o mau cheiro foi tomando conta daquilo ali por desobediência. Deus falou que ia mandar todo dia, mas por desobediência cheirou mal e deu bicho. Quantos pecados nossos que estão apodrecendo, quantos pecados estão fedendo e nós estamos tentando esconder, mas daqui a pouco os bichos começam a aparecer. Não tem como esconder o pecado. Ele vai aparecer de uma hora ou de outra. Confessa, se arrependa e largue. Essa é a solução. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Ah, mas irmã Cristina, eu já vivo tanto tempo com ele. Ele já virou de estimação comigo. Então largue. Procure ajuda para largar. Eu não tenho força mais para largar esse pecado. Busque ajuda. Não morra fisicamente e espiritualmente com o seu pecado. Busque ajuda. Esse povo, pela murmuração, pela desobediência, ele foi banido da terra. A terra de Canaã, tudo programadinho, tudo certinho para eles. Uma terra boa, aos olhos boa. Nós estamos trocando por pedaços, por qualquer pedacinho, por algo que não vai fazer efeito nenhum aqui, daqui a algum tempinho, alguns dias ou daqui a alguns anos. Nós não estamos falando de apenas hoje, do presente. Nós estamos falando de uma eternidade em Cristo, meus jovens. Não esqueçam disso, é uma eternidade. Nós precisamos confiar plenamente, acreditar em Cristo. Nós confiamos, mas não entregamos. Nós confiamos de boca para fora, mas Ele conhece o nosso íntimo. Ele conhece o nosso coração. Não fique aí alimentando o seu pecado. Você tem que tratar ele e cortar já pela raiz. O mal a gente tira pela raiz, porque se você só cortar por cima e a raiz estiver aqui, o que vai acontecer? Vai brotar de novo. Então não se engane. Não ache que você vai conseguir sair sozinho. Busque ajuda. Não fica aí, não se atole a esse pecado. Busque ajuda enquanto há. Olha o subtópico 3. As águas de Refidim. Mais uma vez o povo murmura. Isso nos relata duas verdades. Era comum o povo reclamar e mais o quê? Duvidar da presença de Deus ali. Se tinha algo que esse povo não podia fazer, era o quê? Era ficar murmurando, reclamando com Moisés e nem duvidar que Deus estava com eles. E hoje, eu convido a você a pensar sobre isso. Você tem falado muito, murmurado muito, questionado muito. Você tem duvidado de que Deus não está contigo. É momento de jogar as dúvidas por terra. E o perigo disso é que quando esse povo reclamava contra Moisés, Deus estava recebendo isso como uma ofensa direta a ele. Não era só contra Moisés. O pecado não era contra Moisés, o pecado era contra Deus. E quando nós murmuramos contra as nossas lideranças, contra os nossos pastores, porque nós temos tudo um conceito, né, certinho, né, para nós. Mas esquecemos que a vontade de Deus, ela é soberana. É Deus que permite o ir, o vir, o cair, o se levantar. O que nós temos que fazer é orar, é buscar, é clamar, é pedir por misericórdia. O que nós não podemos fazer é ficar aí murmurando, falando com um, falando com o outro, levando para um, levando para outro. Que isso? Vira uma maledicência. E isso, toda essa murmuração, afastou esse povo. Condenou esse povo no deserto. O que você quer? O que você pretende? É viver apenas esses anos aqui na terra? Ou uma eternidade com Cristo? Esse povo, ele duvidou da presença de Deus. Não tem como.
como um Deus que fez tudo o que fez com este povo duvidar? Parece, não é possível que eu estou lendo isso. Êxodo 17:7 diz assim: está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? Que dúvida é essa? Por que duvidar se Deus estava ali ou se não estava? Se o Deus que sarou aquelas águas de Mara, ele poderia salvar o coração deste povo. E tudo que Deus queria era curar esse povo, a natureza corrompida desse povo. Deus queria tirar o espírito de murmuração de dentro daquele povo. Mas o povo não abria brecha para isso. O povo murmurava, o povo murmurava, o povo falava, o povo falava. E Deus só ia pegando isso e tratando com o povo. E Deus recebendo isso e tratando com o povo. E Ele trata comigo e com você nesta manhã. Ele tem tratado conosco durante os nossos cultos de ensino, nossos cultos de domingo, nossos cultos de sexta, de quarta. Ele tem tratado conosco. O tópico 2, infamando a terra que Deus disse que era boa. E esse tópico aqui eu falei, Senhor, se o Senhor disse que era boa, ponto, acabou. Os jovens não têm essa mania de colocar o ponto lá agora nas conversinhas de WhatsApp? Ponto, acabou, não precisava questionar. Se Deus disse que era boa, boa, acabou. Subtópico 1, uma honra transformada em uma vergonha. O povo só precisava confiar. Ele só precisava confiar, não precisava de mais nada. Ele só precisava ter a certeza que Deus ia fazer. Como eles iam dominar aquela terra, como eles iam chegar, isso aí era com Deus. E nós temos feito isso. Nós temos lutado as lutas que são nossas, que não são nossas. Nós temos lutado lutas que é para Deus resolver. Meu jovem, minha jovem, para de carregar um fardo que não é para você. Tira esse fardo e entrega para Cristo, para que Ele faça toda a obra. Para que Ele conduza, para que você não venha murmurar, para que você não venha cair, para que você não seja tentado a isso. Entregue. As suas lutas você vencerá de joelhos. Deus irá prover o que precisa. Pode ter certeza disso. Se Ele levou esse povo para lá e disse que era boa, é porque era e ponto. Acabou, não precisava mais indagar. Mais nada. Subtópico 2. Quando o príncipe se vê como insetos. Isso muito entristeceu meu coração. Porque eram homens que eles deveriam influenciar para o bem. E eles começaram ali a contaminar. Esses homens poderiam ter mudado a história. Pensa, eles tiveram uma oportunidade ali de serem usados por Deus. Mas eles preferiram o quê? Eles preferiram falar do que os olhos deles estavam vendo. Eles preferiram falar de algo que eles viam ali que eles não eram capazes. Eles se compararam a inseto. E disse que aqueles homens também vão olhar para a gente como inseto, como nada, um peteleco vai nos derrubar. Eles esqueceram que quem estava com ele é o Deus dos exércitos. É um Deus que pode todas as coisas. Então, por que me concentrar naquilo que não é para me concentrar? Por que fixar meus olhos naquilo que não é? Eles viveram tantos milagres, iam viver mais um entrando ali. Mas nós estamos olhando para onde não devemos. Estamos olhando para a dor, estamos olhando para o problema, para a situação, mas não estamos olhando para o alto. O Salmo 121 diz, elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? De onde? O meu socorro, ele vem do Senhor. E é isso que eu preciso crer. Que quando eu estou em apuros, eu tenho que olhar para o monte é alto. Eu elevo os meus olhos para lá, porque é lá que vem o meu socorro. Se eu não crer que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz na minha vida, o que eu estou vivendo aqui? Que evangelho é esse? E esse povo teve
toda essa experiência e esqueceu disso. Esqueceu que Deus era o Deus que provê todas as coisas. É um Deus que está ali caminhando junto com eles. Como assim eles vão esquecer disso? Como é triste a pessoa começar ali obedecendo e esquecer. Não parar no meio da caminhada ali, perder a visão de que Deus está na frente. Porque foi assim que aconteceu com esse povo. Ele foi tirado ali, ó, lá de dentro do Egito. E ali eles tinham fé que Deus ia fazer. Eles saíram, não saíram? Então, mas no meio da caminhada eles se perderam. Eles esqueceram de olhar para Cristo. Não faça isso. Olha para Cristo. Tenha certeza que Ele irá fazer a boa obra que Ele começou. Ele irá terminar. É isso que vai nos fortalecer. O subtópico 3 diz assim: desqualificando o que Deus disse que era bom. Desqualificar. Foi isso que eles fizeram. Deus já tinha dito que era bom. Eu peguei e disse assim, não. Deus falou, mas isso não é bom. Como? Deus não é um Deus de mentira. Caleb e Josué, eles se opuseram a isso. Eles eram a minoria. E isso serve para você, meu jovem e minha jovem. Não importa se tem 10 do seu lado, se tem 20, se tem 50, se tem 1000 que está contra você. Se você está crente na palavra de Deus, se você está firme na palavra, segue ela. Agora, se a maioria, mas eles estão tudo, não, esquece. Olha com os olhos espirituais. Caleb e Josué não se contaminaram. Eles falaram, não, se Deus falou que a terra é nossa, vamos entrar, gente. Vamos entrar que já é nossa. Ponto. É nossa e acabou. Não tem questão. Não olhe para os problemas. Então não se corrompa. Não vá com a maioria. Não tente ser o centro das atenções. Você não precisa disso. Cristo não te fez para isso. Segue o foco. O foco é Cristo. Olha para a cruz. Agora, mas eles estão fazendo... Não importa. Mas eles pensam... Não importa. Mas eu queria ser como... Não. Você tem que ser como Cristo. Se espelhe em Cristo. Olhe o que Ele tem para você. Ore para... mas eu queria tanto dar uma aula, igual eu vejo as tias das crianças que dão aquela aula. Mas eu queria tanto cantar como as irmãs que cantam. Conversa com Cristo. Fala, Senhor, desperta em mim qual é o meu chamado. E independente de qual for o seu chamado, Deus irá te usar. Isso que é gostoso de saber. Seja Ele em qual lugar for, Ele irá te usar. Mas esteja assim, certinho com Deus. Esteja no caminho que Ele quer que você esteja, não no caminho que você acha. Procure estar aonde Ele quer, no centro dEle, da vontade dEle, as suas emoções. Busque o casamento que Ele quer, não que os seus olhos possam cobiçar. O casamento não é pelo amor, é pela razão. Não busque o sentimento, busque a razão. Ouve os seus pais, ouve os seus pastores. Vá ao foco que é Cristo. Não fique disperso aí procurando um ou outro. Os crentes fiéis, eles têm que estar dispostos, firmes ali, com a palavra. Mesmo que a maioria esteja contra, não esteja fazendo aquilo que deveria fazer, mas você não é eles. Eu falo muito isso com meu filho. Eu brinco que ele fala assim, mas mãe, todo mundo está fazendo. E meu filho, você não é todo mundo. E isso é uma coisa assim que às vezes até ele volta para mim. Isso quando eu falo, meu filho, você ainda não fez a atividade, todo mundo já fez. Aí ele vira para mim, mãe, mas eu não sou todo mundo. Então realmente não é, você não é todo mundo. Então não se envolva com todo mundo. Você precisa se envolver com Cristo. E aqueles que são de Cristo irá se envolver com você. Você vai achar aconchego, porque isso é a igreja. A igreja acolhe. A igreja reúne os seus. Toma os seus. Vamos lá para o tópico 3. Um atraso de 40 anos. Senhor. Um atraso de 40 anos. Subtópico 1. Quando a promessa de Deus é mudada.
dada. Vamos olhar lá em Êxodo 13, 17 e 18. Êxodo 13, 17 e 18. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Olha o cuidado de Deus. 18. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. O povo ia parar no deserto? Ele ia rodear o deserto. Mas o deserto não era pousada para o povo. Era apenas o caminho. Deus fez o povo rodear o caminho do deserto, do Mar Vermelho. E armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Deus, mais uma vez, estava cuidando do seu povo. Uma geração se perdeu no caminho do deserto, mas outra geração nasceu no deserto. Olha que coisa, e essa geração que nasceu, essa se salvou. Essa geração viu a terra prometida. Não seja uma geração perdida, mas seja uma geração salva. Seja uma geração que busque a Cristo, que esteja focado nas coisas de Cristo. Uma geração que não murmura, mas uma geração que obedece. Uma geração que segue o caminho, uma geração que vai para o alvo. O subtópico 2, tentar a Deus. Tentar a Deus. Mateus 4, 7 diz assim, vamos lá. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deus pode ser tentado? Mateus 4, 7. Não tentarás o Senhor teu Deus. A geração que saiu do Egito teve todas as oportunidades de vivenciar duas experiências marcantes em sua vida. Uma, a liberdade da escravidão, e a outra, a entrada na terra prometida. Eles tiveram essas oportunidades aqui, nas mãos, mas eles abriram mão pela desobediência, pela murmuração. Eles caíram em tentação da murmuração. Não caia na tentação, porque ela pode te levar para um caminho sem volta. Nós temos que fugir da tentação. Por isso o perigo das tentações, que é o que traz as nossas lições, a nossa revista desse trimestre. Por isso esse perigo. Então fuja da tentação. Não passeie ao lado dela. Não tente andar como se você não fosse cair. Porque quando você cai, você já peca. Então não fique do lado da tentação, mas afasta. Livra. Ora para que Deus te livre da tentação. Nós precisamos estar longe dela. Contudo, por causa da tentação, os homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Quando nós lemos aqui, que esses homens, o Números 13, 32, que diz assim, infamaram a terra que tinham espiado. Eles não sabiam o mal que eles estavam fazendo. Olha o que diz aqui, que esses homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. E os demais que se deixaram levar perderam suas vidas no deserto. Não perca as esperanças. Obedeça, apenas obedeça. Parece ser uma coisa fácil, né? Mas é. Se nós realmente entendemos que a palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus, nós iremos obedecer. Custe o que custar. Nós iremos obedecer. Nós iremos obedecer a voz dos nossos pastores, porque foi liderança dada por Deus. É Deus que deu essa liderança. Então nós precisamos confiar. O subtópico 3 diz assim, vale a pena desagradar a Deus? Precisa responder esse subtópico 3? Vale a pena desagradar a Deus? Não vale a pena. Não vale a pena. Desagradar ao Senhor nos traz consequências maléficas para as nossas vidas. Assim como trouxe para esse povo. É uma ida que não tem volta. Você vai e se afunda. Eles só precisavam confiar. E hoje eu te convido, meu jovem, minha jovem, a confiar em Cristo Jesus. É o que nós precisamos fazer. É confiar no Senhor plenamente, de coração aberto, de mente aberta, de olhos abertos, ouvidos e boca, para que não murmuremos.
Amém? Eu quero te convidar também nesta manhã para estar ofertando. Não deixe agora o seu coração se fechar para as ofertas. Grandes coisas o Senhor fará por meio da sua vida. Mas se você não permitir, Ele usará outros. Ele não precisa de nós. Mas Ele nos dá essa oportunidade, assim como Ele deu para esses 12 espias. E dos 12, 2 resolveram fazer aquilo que Deus tinha pedido. Então, nesta manhã eu te convido. Eu tenho aqui embaixo, está passando no fundo da tela, embaixo da tela, o Pix, o PicPay, as contas da igreja. Aproveita para você ofertar. Pode trazer para o culto à noite também. Não esqueça os nossos relatórios, tá? Mande os seus relatórios da EBD. Amém? Agora nós vamos concluir a lição. Conclusão. Da mesma forma que Deus não tenta a ninguém, não podemos tentá-lo com nossas palavras, pensamentos ou ações, pois essas são formas de ingratidão contra aquele que nos salvou e nos tirou da escravidão do pecado. Que jamais sejamos ingratos ou esquecidos das bênçãos que temos recebidos dele. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Se ficou alguma dúvida, não deu para tirar aí no chat, nos procure à noite. Você que nos visita, fique à vontade em nosso meio. Venha nos fazer uma visita também na nossa igreja. Fique atento que nós estamos em mudança de endereço. Nós vamos divulgar aí nas nossas redes sociais o nosso endereço. Mas desde já eu desejo um domingo abençoado na sua vida e de toda a sua família. E aproveita este momento para você refletir mais em cima da lição, para você fazer o seu devocional. Amém? Vamos orar para concluir essa aula. Senhor Deus, graças te dou por esta oportunidade, Senhor. Senhor, eu sei que de mim mesma eu não estaria aqui, Senhor, mas aprove o Senhor, ó Pai. Senhor, uma lição tão preciosa como essa. Pai, não permita, Senhor, que nós venhamos desviar os nossos olhos daquilo que o Senhor quer para nós, Senhor. Senhor, que nós não venhamos murmurar contra Ti, Senhor, contra a liderança que foi dada por Ti, Senhor. Senhor, ser com os nossos jovens, ó Pai. Ajuda, fortalece, Senhor, fisicamente, espiritualmente nesta manhã. Senhor, eu coloco cada um que ouve esse vídeo nesta manhã, Senhor. Coloco eles em Tuas mãos. Dê graça a eles para conduzir, Senhor. Ó Deus, Tu és um Deus soberano sobre nós. Senhor, nós te agradecemos por tantas bênçãos alcançadas, ó Pai. Que isso não fuja das nossas memórias, Senhor. Que possamos sempre lembrar e ser gratos a Ti por aquilo que o Senhor fez e ainda irá fazer por nós. Desde já eu te agradeço, Senhor, pelo Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e até a noite.